Muito bem, vamos para o resumo da lição de número 12, com o título As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Então, nós vamos ver a importância, das epístolas e que nas epístolas contém as doutrinas fundamentais da nossa fé cristã. O textuário, então, diz a graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segunda João, capítulo 1 e o versículo de número 3. Então, na segunda carta de João, capítulo 1 e versículo de número 3. A verdade prática diz: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Então, nas epístolas cristãs, em todas as epístolas, nós vamos ver ali então a base fundamental, da nossa fé cristã. Nós vamos ver ali que o Senhor Jesus Cristo, ele é descrito como Deus verdadeiro. Nós vamos ver ali também que o Senhor Jesus Cristo, estando na terra, ele era 100% homem e nunca deixou de ser Deus, mas não usou a sua deidade. Pastor, mas como que Jesus fez tantos milagres? Ele fez pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus venceu como homem e também nós temos agora, em Jesus nós temos um espelho. Em Jesus, ele é tudo para nós. Então Jesus venceu como homem e nós também vamos vencer com a fé nesse Jesus, que o sacrifício dele é perfeito, né? A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 1 ao 3, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, e 2 João capítulo 1, versículo 1 ao 3. E o objetivo geral dessa lição, na primeira parte, é apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Na parte 2, exortar a natureza, expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. E na parte 3, ressaltar a atualidade das epístolas no Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Então, tudo isso estão contidos nas epístolas. A nossa introdução então diz: as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 epístolas escritas por Paulo são denominadas de epístolas paulinas e as 8 epístolas restantes, são denominadas de epístolas gerais. Nesta lição, nós agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns dos seus aspectos doutrinários. Então, nessa lição que nós vamos falar aqui agora, que nós estamos começando, todas essas 21 epístolas, elas estão agrupadas por tema, viu? Para que você saiba que todos os temas fundamentais da fé cristã estão contidos nas epístolas, viu? Então, na parte primeira, como as epístolas paulinas nos instruem. No item 1, instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizaremos os aspectos da doutrina da salvação. Então vamos começar aqui, ó. Aos Romanos destaca-se que o justo viverá da fé. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras. Então, pelas obras, ninguém será salvo, ninguém é justificado pelas obras da lei, tá certo? Então, nós sabemos que a lei, ela foi importantíssima e Paulo diz que ela serviu de aio, de tutor. Então, quando chega-se a maioridade, aquela pessoa que chega à maioridade não precisa mais do tutor. Então, a lei nos conduziu ao tutor, a Cristo. Quando chega Cristo, nós precisamos agora o quê? Nós precisamos de Cristo. Então, a lei, ela é também sagrada. A lei, ela foi muito importante. Por quê? Porque ela serviu de tutor, de aio, para nos conduzir até Cristo. Em 1 Coríntios ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado. Então, em 1 Coríntios, a mensagem do Cristo crucificado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia. E em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, dizendo então que Jesus, ele morre na cruz do Calvário e que Jesus nos reconcilia com o Pai. No item 2 aqui da primeira parte, instruções a respeito de Cristo.
Então nós vamos ver que aos Efésios o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Olha que coisa linda na epístola aos Efésios, dizendo que Cristo ele é a cabeça da igreja. Então essa comparação que é feita aqui está dizendo que a igreja ela é o corpo. Então significa que o corpo ele tem que estar ligado, interligado, né, pelas juntas, medulas, e o corpo, toda parte do corpo é importante. Ninguém pode abrir mão de nada do corpo. Por quê? Porque qualquer um detalhe, um dedo mindinho é algo pequeno no corpo, sim, mas se uma unha ficar ali encravada, incomoda todo o corpo. Então, olha a importância de cada pessoa na igreja. Então, ninguém é menor ou é maior que ninguém. Olha que coisa maravilhosa aqui na carta aos Efésios. E também aqui aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Também em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo deixa bem claro, né? Paulo diz assim: o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho ou lucro, né? Por quê? Porque estando vivendo, ele está vivendo em Cristo, fazendo a obra e se alegrando. Mas se morrer, ele entendia bem, porque o Espírito Santo revelou a ele e ele também deixou escrito. Então, se morrer, ele sabia o quê? Que estava garantida a sua vitória. Por isso que ele diz: meu viver é Cristo e o morrer é ganho. Ali em Filipenses, agora aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está contida, está escondida em Cristo. Então a vossa vida está escondida em Cristo, né? Colossenses capítulo 3, versículo 3. Então a igreja, ela está em Cristo, unida com Cristo. Ela está morta e também ressuscitada com Cristo. Ou seja, ela morreu para o mundo não tem mais, agora não tem mais vez com aquele que está em Cristo, né? E ele ressuscita com Cristo, ele faz a vontade de Cristo agora. Em suma, Cristo é a suficiência para todo o cristão. Vamos para o item 3 aqui da primeira parte: instruções sobre as últimas coisas. Então nós vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então ele diz assim, ó, lá em 1 Tessalonicenses, o que estava acontecendo? As pessoas estavam morrendo, né? E alguém dizia assim: ó, Paulo, fulano morreu e não esperou o arrebatamento, perdeu a bênção. Então Paulo explica: não, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, mas nós que estamos vivos, nós seremos arrebatados e transformados. Ele explica: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados e vamos todos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, no arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitam em corpo glorioso, e os que estão vivos são transformados em corpo glorioso, e todos nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Assim explicou Paulo aqui em 1 Tessalonicenses, principalmente no capítulo de número 4. E em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo esclarece que após o arrebatamento da igreja, então o Senhor Jesus arrebatará a igreja e se dará então o início que a manifestação do anticristo, que nós chamamos de grande tribulação. Nós chamamos de grande tribulação, e o próprio Jesus disse que nunca houve e nunca haverá dias tão terríveis como os dias da grande tribulação. E aí você vai lá em Apocalipse, você vai ver todas aquelas tudo que está escrito ali no Apocalipse, né? Todos aqueles martírios que estão escritos ali, tudo que está escrito ali que será, que irá acontecer, que virá sobre esta terra, são coisas ali terríveis, né? Que vai ser aberto ali os 7 selos, serão abertos ali todos aqueles flagelos, tudo que está programado no Apocalipse para acontecer, irá acontecer no período chamado de grande tribulação. Então ali, quando você lê aqueles detalhes e você vê quantas mortandades vão acontecer, você vê que uma terça parte da terra morre, né, por vários elementos ali, vai cair até a água, né? A parte da água vai transformar em sangue. Você imagina o planeta Terra, imagina regiões do planeta Terra faltando água. Então, todos esses flagelos do Apocalipse estão programados para acontecerem segundo, né, segundo os nossos estudos, na grande tribulação. Você vai dizer: pastor, mas tudo isso eu estou dizendo, nós já estamos vendo guerra, rumores de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sim, meu querido, mas na grande tribulação
ainda será coisas piores, viu? No item 4 aqui, da nossa parte primeira, instruções pastorais e pessoais. Então, as epístolas particulares, né, ou epístolas pastorais e pessoais, abrangem instruções de natureza prática. Então, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias, porque Paulo mesmo diz, olha, nos últimos dias não sofrerão a sã doutrina, mas cada um vai amontoar para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, suas próprias vontades carnais. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. E em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, exortado a falar o que convém a sã doutrina. Então, ali em Tito, Paulo deixa claro para ele, olha, combate aí contra as heresias, exorta o povo aí, eu quero que você fale aquilo que convém à sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, mas como um irmão, né? Então, que coisa linda é a história ali em Filemão, onde aquele homem ele vai então, o servo, né? Paulo encontra o escravo fugitivo em uma cadeia. Paulo ganha ele para Jesus, ele ajuda muito Paulo. Paulo devolve ele ao seu Senhor, dizendo para que receba ele agora como um irmão em Cristo. Então, isso aqui também é uma lição para nós. Quando nosso irmão falhar, quando nosso irmão errar, nós devemos recebê-lo como um irmão amado. Devemos então ter também essa graça da parte de Deus. Todas as epístolas têm lições maravilhosas, né? E são instrutivas para todo o nosso viver cristão. Na parte 2 aqui, como as epístolas gerais nos formam, como as epístolas gerais nos auxiliam. No item 1 aqui, no item 1, as epístolas de Pedro. Então, no item 1, as epístolas de Pedro. No item 2, as epístolas de João. E no item 3, as outras epístolas gerais. Vamos ver como cada uma aqui está nos formando. Olha só, 1 Pedro aborda o sofrimento cristão. Então Pedro diz, né, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Então Pedro deixa claro, no mundo nós vamos passar dificuldades, aflições. O próprio Cristo, né, Pedro andou com Jesus, Jesus disse a ele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então em 1 Pedro aborda este sofrimento, assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortalece, né? Nos fortifica e estabelece o crente fiel. E em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Então Pedro deixou claro. Pedro disse que as pessoas estavam brincando, né? Dizendo assim, o que é feito da sua vinda? As pessoas estão morrendo aí e ele ainda não veio. Veja bem, isso lá no comecinho da fé, né? Da fé cristã. Hoje já fazem 2000 anos, mas Pedro escreveu e deixou bem claro. Ele falou assim, ó, Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao conhecimento da verdade ou arrepender-se. Então Pedro esclarece e diz assim, ó, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Pedro deixou bem claro, se nós olharmos o que Pedro falou, e se nós formos ver que em 2030 vai inteirar 2000 anos que Jesus prometeu arrebatar a igreja, 2000 anos, no dizer de Pedro ali, 1000 anos é como um dia. Então se nós pegarmos essa enfatização de Pedro, nós vamos dizer que em 2030, na contabilidade de Deus, vai inteirar 2 dias que ele disse assim, ó, vou buscar a minha igreja. Ou seja, por isso que em Hebreus também diz um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Então Deus não está tardando. Quem está tardando somos nós em estar alerta, viu? Em estar alerta e nos consertarmos para a vinda de Jesus. No item 2 aqui da segunda parte, as epístolas de João. Em 1 João, adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Cristo. Então João deixou claro, dizendo assim, aquele que negar que Jesus veio em carne, este é o anticristo. Então os espíritos imundos, Satanás, não admite que Jesus veio em carne. Por quê? Porque lá no Éden, Satanás fez o Adão cair. E depois a Bíblia diz que o segundo Adão é Cristo, ele é perfeito, ele morreu na cruz por nós. Então por isso que se nega que Jesus veio em carne. Por quê? Porque ele estando em carne, ele viveu como homem e sofreu como homem e venceu como homem. Então Jesus, mesmo sendo Deus, Paulo disse assim, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, mesmo sendo Deus, não usou a sua deidade. Ele venceu como homem, um homem obediente ao Pai e cheio do Espírito
Santo. Aleluia! E nós vemos então que João trabalhava muito contra os gnósticos, contra o gnosticismo, né? Trabalhava muito também, que em 2 João, as heresias, né? do docetismo e do gnosticismo. O docetismo nega que Cristo tivesse um corpo físico, diz que Cristo era só espírito. Então, João deixou bem claro, quem diz que Jesus não vem em carne é o anticristo, viu? E o gnosticismo também, que é a mistura, né? Que é uma mistura de misticismo e especulação filosófica. Então, desde aquele tempo, já havia os embates, já havia as pessoas que trabalhavam contra a obra do Senhor. Quando você hoje vê hoje na internet tanta heresia, veja bem que naquela época não existia internet, mas já existiam as heresias, viu? E muitas heresias. Em 3 João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio, que ajudaram, né, o apóstolo, e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Então você veja que naquela época já havia as pessoas que atrapalhavam na igreja, trabalhavam contra, arrumavam confusão. Por fim, João adverte ao cristão: não sigais o mal, mas o bem. Olha que importância de todas as epístolas, né, do apóstolo João. No item 3 aqui, as outras epístolas aos Hebreus. A ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote perfeito, ele é sacerdote não segundo a ordem de Arão. Por quê? Porque Arão, todos os descendentes dele trabalhavam como sumos sacerdotes, né? E sempre o seu descendente estava repondo, né, no lugar quando ia nascendo. Então Jesus não vem segundo a ordem de Arão, ele não vem da descendência de Arão, porque Jesus, ele é da descendência da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Mas Jesus é sumo sacerdote por quê? Aí na carta aos Hebreus explica, é segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Melquisedeque foi um sumo sacerdote e a Bíblia não fala do seu pai, nem da sua mãe, nem da sua genealogia. Ou seja, Jesus, ele é um sumo sacerdote que não precisou dessa genealogia, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E assim Deus levanta ele como o sacerdote supremo, o sacerdote que uma vez só fez o sacrifício por todos os tempos e por todas as épocas. Então, em Hebreus também diz para nós olharmos para o autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Tiago, ele deixa bem claro, né? Tem pessoas que dizem, eu tenho fé. Tiago diz, não, falar que ter fé é fácil, mas você tem que demonstrar a tua fé. E como é que demonstra a fé? Através de obras. Então aí entra o que? O fruto do Espírito, né? Então Tiago diz o seguinte, me mostra a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a carta é muito importante, porque o crente não pode ser só blá, blá, blá. Crente não é só da boca para fora, crente é ação, crente é prática, viu? Então nós temos que praticar, não é apenas catar uma Bíblia, colocar debaixo do braço, ir para a igreja, dizer glória a Deus e depois, né, tratar as pessoas mal, andar de qualquer maneira, dar mau testemunho. Isso não é crente verdadeiro. Crente verdadeiro ele tem prática, ele tem ações. E em Judas o salvo exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Veja, já falei com vocês desde aquela época, tá vendo? Então Judas já deixa claro aqui, né? A epístola dele é apenas um capítulo, mas tem uma profundidade maravilhosa. Vamos para a parte 3. As epístolas continuam a falar. No item 1 aqui, a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absorvido da punição do pecado unicamente pela graça divina. Então, nessa doutrina aqui da justificação, o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício, quem crê no Senhor Jesus Cristo, ele é absorvido, ele é então perdoado os seus pecados. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo com o seu coração, com o seu arrependimento, né, a nossa declaração de fé, ela professa dizendo o seguinte: crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã, viu? São doutrinas fundamentais. No item 2, a doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica numa vida separada do pecado. A nossa declaração de fé, então, ensina o seguinte: que já salvo e justificado, quer dizer, creu no Senhor Jesus Cristo, foi perdoado os pecados, está salvo, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Então nós cremos o quê? Que a santificação é um processo
processo. Então a pessoa aceita Jesus, é perdoado seus pecados e cada dia ele vai aprendendo e procurando melhorar, viu? Então não fica se perfeito do dia para a noite, muito pelo contrário. Quanto mais vai se aprendendo, mais vai se entendendo que não é perfeito e que precisa da misericórdia de Deus, viu? Então essa transformação é progressiva, cada dia mais melhorando, cada dia mais se aperfeiçoando. No item 3, a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito Santo, né, da maneira progressiva, e prossegue até a medida da estatura de varão perfeito, a medida da estatura de Cristo, o que significa que permanece fiel até que Jesus o recolha, né, para a glória, o recolha, ele morra, ou até que Jesus Cristo arrebate a igreja. Então, quando a pessoa morrer salva, nós entendemos que a pessoa sem Cristo desce para o inferno e a pessoa com Cristo, ela é levada pelos anjos para o paraíso. E no arrebatamento, a Bíblia diz, né, como nós citamos lá em Tessalonicenses capítulo 4, que os que morreram em Cristo ressuscitarão num corpo glorioso e os que estão vivos são transformados em corpo glorioso e subimos todos ao encontro do Senhor. Então, lá no novo céu e nova terra, que fala em Apocalipse, capítulo 21, nós vamos estar vivendo nesse novo céu e nova terra em um corpo glorificado, viu? Onde não tem mais a ação do pecado, não tem mais a ação das misérias que nós, né, temos que enfrentar diariamente. Conclusão, as epístolas são livros divinamente inspirados, representam quase 80% do canon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos falar aqui também as perguntas. Vamos para a pergunta número 1. Cite as epístolas que dão instruções a respeito da salvação. Então tá lá Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios. Pergunta 2. Cite as epístolas que instruem a respeito dos últimos dias. Está lá 1 e 2 Tessalonicenses. Pergunta 3, o que 1 Pedro aborda? Aborda o sofrimento cristão, né? Então, quando às vezes o crente passando por algum problema, alguma dificuldade, e alguém diz, tá vendo? Por que tá adiantando ser crente? Então você não é crente para não sofrer. Você é crente para servir a Jesus, adorar Jesus, como Jó, né? Jó sofreu tanto, mas não perdeu sua fé e continuou adorando. Aí você vai dizer, pastor, mas então se nós somos crentes, vai só sofrer? Não, crente só por ser crente, amar Jesus e crer em Jesus, ele já tem uma alegria dentro dele, né? Pergunta 4, qual é a ênfase da carta aos Hebreus? A ênfase é a supremacia de Cristo, ele é o sumo sacerdote. Pergunta 5, explica a doutrina da glorificação. A glorificação é a última etapa da salvação, né? Então a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ele é perdoado os pecados, justificado, a santificação é progressiva e a glorificação será o estado final, que nós vamos estar então nesse corpo glorificado, o mesmo corpo que Jesus Cristo recebeu ali na sua ressurreição. Então Jesus morre e ele ressuscita, né? É claro que o seu corpo ressuscitou, mas ressuscitou corpo glorioso. Então nós, quando os que morreram em Cristo ressuscitarão no corpo glorioso, nós estamos vivos, seremos transformados, e este corpo é transformado em um corpo glorioso. E é o mesmo corpo, mas transformado em corpo glorioso. Então que Deus abençoe você e até a próxima aula. Amém.